Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu preciso aqui, antes da gente ir para a palavra, entregar outro recado aqui. Aleluia. Da parte do Senhor Jesus, que o Senhor me entregou também antes de eu entrar aqui. E o Senhor bradou ao meu coração e o Senhor disse assim: tem portas que eu abro. E você não tem esforço nenhum. Nas portas que eu abro, você não precisa se esforçar. Mas tem portas que você vai bater para que ela se abra, porque já tem alguém esperando para abrir para você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo aleluia. Eu vou ler aqui a partir do 7 para que você entenda o que Deus está te entregando, tá? Tem portas que você não vai precisar fazer esforço nenhum, porque é Deus que vai abrir. E tem portas que você vai bater e já tem gente esperando para abrir para você, você tá entendendo? De repente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou dentro da cela. O anjo tocou no ombro de Pedro, acordou e disse: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. Aperte o cinto, amarre as sandálias, disse o anjo. E Pedro fez o que o anjo mandou. Põe a capa e venha comigo, ordenou o anjo. Pedro saiu da cadeia e foi seguindo o anjo, porém não sabia se de fato o anjo estava libertando. Ele pensava que aquilo era uma visão. Eles passaram pelo primeiro e pelo segundo posto da guarda. Chegaram ao portão de ferro que dava para a rua. O portão se abriu sozinho e eles saíram. O portão se abriu sozinho e eles saíram andando por a rua. E de repente o anjo foi embora. Você vê aqui que o anjo aparece, que o anjo fala com Pedro, que o anjo disse: se posicione, levante-se depressa, aperte o cinto, amarre as sandálias, põe a capa. E ali o anjo conduzindo Pedro para fora da prisão. Passa pelo posto da guarda 1, passa pelo posto da guarda 2. Só que tinha um portão. Um portão grande, portão de ferro. E o que acontece? O portão se abre sozinho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pedro não precisou de esforço nenhum. Porque tem coisa que é Deus que vai fazer. Tem coisa que é o próprio Senhor que vai operar. Tem coisas que você não vai precisar explicar. E se você for explicar, tem gente que não está no mesmo espírito, não vai entender. Aleluia. Então o portão se abriu sozinho. Tem coisas na tua vida que vai começar a se abrir sem você colocar a mão. Eu preciso entregar o que Deus me passou. Tem coisa na tua vida que vai começar a se abrir sem você precisar colocar a mão. Porque quando você olhar para aquilo que estava fechado, você já vai ver aberto. Aragassopre calabás. Porque o Deus que se manifesta é o Deus, aleluia, que vai operar com manifestação dentro desta causa. Você vê que existe um posicionamento. Atos 12. Existe um posicionamento. Aleluia. Tudo quanto o anjo manda Pedro fazer, Pedro faz. As coisas só acontecem quando nós decidimos obedecer à vontade do Senhor. Às vezes Deus está falando, mas nós estamos de braços encruzados. E estamos esperando as coisas acontecer sem estarmos fazendo nada. Aleluia. Quando o anjo, aleluia, apareceu para Pedro,
Ele passa o que Pedro tinha que fazer. E Pedro faz. E eu vou dizer o que Deus falou. Tem pessoas aqui que Deus manda. Tem pessoas aqui que Deus fala. Tem pessoas aqui que Deus diz. Tem pessoas aqui que Deus direciona. Tem pessoas aqui que Deus explica. Mas elas continuam sem fazer o que Deus está mandando e sem se posicionar. Até quando você vai ficar em cima do muro? Até quando você vai deixar para depois o que já era para ter sido resolvido? Tem coisas que você está deixando para depois. E não é Deus que está demorando. É você que está atrasando. O Senhor manda dizer para você: se apresse. Levante-se. Chegou o tempo, aleluia, de você começar a se movimentar. Pedro estava dentro de uma prisão, mas dentro da prisão há movimento, porque aquilo que vem para nos prender não nos prende, rapaz. Aquilo que vem para amarrar o crente que está aliançado na palavra, está cumprindo a verdade e andando nela, até aquilo que vem para prender não prende, porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é fiel. Você vê o homem preso dentro da prisão, mas não estava preso. Porque o Senhor faz uma movimentação e fala assim para você: aquilo que veio para lhe prender, não vai lhe prender, porque eu vou lhe movimentar. Levanta depressa. Porque quando nós se levantamos, nós vemos as coisas acontecer diante de nós. Quando nós se levantamos, nós vemos as coisas mudar diante dos nossos olhos. O Senhor manda dizer para você: você vai ver as coisas mudarem. Você vai ver as coisas acontecerem. Você não vai forçar nada, porque quem vai fazer é a minha mão. Aleluia. Eu vou direcionar o que precisa ser direcionado, fazer o que precisa ser feito. Você simplesmente vai se posicionar e obedecer. Só levanta, aperta o cinto, amarra a sandália, aleluia, põe a capa e segue.